Graça e paz, meus irmãos, de graça e paz, minhas irmãs em Cristo, tudo bem? Deus possa nos abençoar. Hoje nós vamos estar falando sobre a terceira carta. E essa terceira carta do Apocalipse vai para a igreja, ou seja, para o pastor da cidade de Pérgamo. Nós já fizemos o primeiro vídeo da primeira carta, que foi para Éfeso. A segunda carta nós fizemos ontem. Quem não assistiu, por favor, eu vou colocar todas essas cartas numa playlist. Então você pode assistir todas elas, tá bom? Fizemos o primeiro vídeo da primeira carta, que foi para Éfeso, para o pastor em Éfeso. A segunda carta para o pastor em Esmirna. E a terceira carta que vamos falar hoje é sobre a carta que está indo para Pérgamo, tá ok? Então você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sino de notificação e se você gostar do vídeo, você deixa aquele joinha abençoado. Mas só uma observação, para que você possa receber vídeos sobre todas essas cartas, você precisa, além de se inscrever, clicar no sino de notificação. Tá ok? Então vamos para o livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, que fala dessa forma, ó. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo, que fala assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Deixa eu falar para vocês, todas as cartas do Apocalipse está sendo direcionada para o pastor da igreja, tá? Todas as cartas vai ser carta para o pastor em Éfeso, carta para o pastor em Tiatira, carta para o pastor em Esmirna. Então toda a carta está sendo direcionada para o anjo da igreja. É o anjo da igreja que é responsável para passar para a igreja a revelação de Jesus Cristo. Então vamos lá novamente para a carta. Deixa eu vir aqui para não fazer errado. Vamos lá novamente para a carta que fala desta forma: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus se apresenta aqui como aquele que tem a espada. A espada é a palavra. Ele está se apresentando para a igreja de Éfeso como a palavra. Ele está dizendo aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus, ele é aquele que nos dá a palavra, que nos revela a palavra. Então, ele está se apresentando como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Vamos mais adiante e vamos ver o que é que a Bíblia fala. De 2 fios. Olha o que ele fala: eu sei as tuas obras. Deus sempre sabe as nossas obras. Ele fala no versículo 13: eu sei as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Meu Deus, essa igreja, ela está localizada em um lugar terrível. Essa igreja ela foi plantada aonde Satanás opera, aonde Satanás reina. Imagina se esses irmãos não sofriam. Você montar uma igreja em uma cidade próspera, você montar uma igreja onde todo mundo te ama, onde todo mundo respeita a igreja, é fácil. Mas essa igreja de Pérgamo, ela nasceu aonde Satanás opera, aonde Satanás tinha um trono. Então você já imagina o que estava acontecendo com os irmãos de lá, né? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Aonde Satanás tem o seu trono, né? E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Meu Deus. Ainda que
nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmão, Jesus está falando para o pastor dessa igreja, dessa forma: olha, eu sei que você é pastor, que você tem uma igreja em um lugar onde um servo meu já foi morto por causa da palavra, por causa do evangelho, por causa do testemunho. Jesus está olhando para aquele pastor e está dizendo: ó, você tem sido aí fiel, você não tem retido, você tem pregado a minha palavra, você tem liberado a minha palavra para as almas que moram aí nessa região. E Jesus continua olhando e falando com essa igreja, né? Jesus fala: olha, onde Satanás habita, versículo de número 15, né? Versículo de número 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Você está entendendo? Jesus olha para o pastor e fala: ó, eu estou vendo que o serviço de vocês aí não é fácil. Eu estou vendo que vocês estão trabalhando em um lugar onde Satanás opera. Vocês não têm retido, vocês não têm negado a minha fé. Vocês têm pregado a palavra. Vocês têm salvo muita gente. Eu sei que onde vocês estão já mataram o meu servo. Vocês estão em um lugar que é tenebroso, mas, versículo 14 aqui, ó, mas umas poucas coisas tenho contra ti. É Jesus falando para o pastor dessa região. Jesus está dizendo: mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão, a Bíblia fala que ele ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Jesus olha para o pastor dessa igreja e fala: ó, o serviço de vocês aí é extraordinário. Eu estou vendo que não é fácil, mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Ô pastor, eu tenho algumas coisas contra você. Você tem guardado aí a turma de Balaão, o mesmo Balaão que ensinou a Balaque, o que pagou a Balaque, para que ele prostituísse o meu povo, para que ele fizesse que o meu povo comesse sacrifício de deuses estranhos. Jesus está dizendo: olha, você para de ter esse povo aí dentro da congregação. Eu não quero esse povo aí dentro da congregação ensinando o meu povo a fazer o que é errado, ensinando o meu povo a se prostituir. Vamos ver o versículo 15, o que é que Jesus fala também? Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, ou dos Nicolaitas, né? O que eu aborreço. Olha, já tem um segundo grupo. O primeiro grupo é o Balaão, que ensinou Balaque a lançar maldição, e o segundo grupo é o dos Nicolaitas. Mas o versículo 16 ainda vem com alguma advertência. Ó Jesus falando: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo: olha, pastor, ensina aí o meu povo, ensina o meu povo aí de Pérgamo, para que eles se arrependam. Ensina a minha igreja para que ela se arrependa, porque senão vão vir com a espada. Lembra da espada de dois gumes, que Jesus se apresenta como aquele que da sua boca sai uma espada de dois gumes? Ele finaliza dizendo: olha, se você não tomar cuidado, não se arrepender, eu vou vir com a espada. Jesus está dizendo assim, ó: eu vou vir com a espada, e com essa espada eu vou ferir. Olha aqui, ó: arrepende-te, pois,
Quando não, em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo, arrependa-se. Ou você se arrepende, ou eu vou usar a minha espada. E se eu usar minha espada contra você em juízo, vai ser difícil demais. Ou seja, irmãos, era uma igreja. Jesus fala de uma igreja que ela foi constituída, ela foi edificada em uma região onde Satanás trabalhava, operava, onde Satanás tinha domínio, tinha poder. Era uma igreja que fazia um trabalho extraordinário. O trabalho que essa igreja de Pérgamo fazia era um trabalho extraordinário. Jesus não está negando o tipo de trabalho que esse pastor fazia com a comunidade. Jesus só está falando, porém, tem algumas coisas contra você. Você está fazendo um trabalho bonito, mas vocês têm permitido. Você tem permitido que Balaão continue incentivando pessoas que têm a mente de Balaque. Para o quê? Para contaminar o meu povo, para fazer o povo se prostituir. E os nicolaítas? Jesus fala assim, ó, eu aborreço os nicolaítas. Isso é muito forte. A igreja de Pérgamo era uma igreja extraordinária, mas a igreja de Pérgamo tinha algumas falhas. E que a gente possa fechar as portas para que as falhas não entrem na nossa vida. Porque cada igreja dessa, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, cada igreja dessa representa uma área na nossa vida que temos que ter cuidado. Você não pode ler as 7 igrejas sobre as cartas das 7 igrejas da Ásia sem você tirar algo como lição para você. Você precisa ler e você precisa entender. Vocês estão compreendendo? Então, hoje a nossa palavra é essa. Essa é a palavra que o Senhor tem para a sua vida neste dia de hoje. Esta é a palavra que o Senhor tem reservado para a tua casa e para a tua família. Deus te abençoe e até os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Fica na paz.